estratosfera mesmo é uns 5 minutos. E aí ele volta. Uns 5 minutos, e aí volta. E aí eu fui pro treinamento de manobras acrobáticas no Aí caça. volta, ele ainda faz umas manobrinhas. Aí ele volta, Caramba. 90 graus, e começa a fazer as curvas. E aí o piloto fala assim, Marcos, agora você vai fazer força 3Gs. Né? Tá. Na subida, quantos Gs? Nessa... Foi mais ou menos isso, uns 3Gs. Uns 3? Né? E aí depois ele vai aumentando cada vez aí mais. ele começa a fazer as manobras para ir aumentando os Gs. Exatamente. Entendi. Então você já sabe ali o que é o 3Gs. 3Gs tranquilo, né? É aquela coisa assim, para quem foi em qualquer parque de diversão, sentiu aquela emoçãozinha tranquilo lá não na é, montanha-russa, assim, na hora que vai cair, depois daquela guinada assim. Claro. Né? Eu não sei não, porque eu nunca fui montanha-russa, mas eu imagino como que é. É violento, mas é aceitável. Entendi, é aceitável. Entendi. Né? E aí ele sempre pergunta, Marcos, are you okay? Né? Entendi. Naquele russo, falando inglês com um sotaque horroroso, pesado, né? Are you okay? Mais ou menos assim. Aí, ok. E aí ele fala, então agora vamos para 4Gs de força. Significa, se você pesa 80 quilos, você vai sentir uma força de 320 quilos comprimindo o seu corpo. Aquela força invisível, né? Então, vou fazer uma curva aqui e aí depois vamos ver como é que você sai. E aí ele fez a curva com o caça. E aí 4Gs eu já falei, opa. É mesmo? Dá uma diferença? Assim, já... Um Gzinho a mais já é uma... É mesmo, cara? Não, cara. No 3G já... Entendi. A coisa, você já fala assim, legal, é divertido. Mas lá na centrífuga, quando você fez, você chegou a quantos Gs? Eu cheguei a 6. 6? E no caça eu fui a 7. Olha só. Mas é diferente. Sim. A sensação é diferente ou é a mesma? Porque, o treinamento assim, vale assim, na tipo... centrífuga, você podia parar quando você não se sentisse confortável. Entendi. No caça não tem jeito, né? No caça não. No caça você tá ali... É o não toque em nada, né? Exatamente, é o não toque em nada, tá? Não, e a coisa é real, né? Claro. É incrível. Fora que tem outras coisas também, deve ter o motor, deve o barulho, deve ser um negócio, né? Ou não tem, né? Você não escuta nada dentro do avião. Ele é isoladão, silêncio. Assim? A única coisa que você escuta é que é a máscara de gás que tá ali, pertinho do teu ouvido. Você fica só escutando barulhinho o tempo inteiro. Quem tá em terra... Ouve, então, porque quem tá em terra ouve, né? É a desgraça, é o fim do mundo acontecendo. Um caça passa em rasante, se ele quebrar a barreira do som ali, né? Que começa a abrir aquele cone na frente do avião, e aí ele rompe esse cone, dá um estrondo sônico. Esse estrondo é como se caísse um trovão do teu lado, né? Você pula no chão, fica ali, né? O que aconteceu? É proibido hoje. Né? Proibido. Os caças isso. hoje só podem quebrar a barreira de som ou no mar, né? No oceano, ou em grande altitude, que foi o meu caso. Né? Eu cheguei a Mach 1.965, quase 2 vezes a velocidade do som. Então eu cheguei a quebrar a barreira do som. E dentro do caça nada, não ouve nada, tá? Sossegado. Silêncio total. Entendi. Silêncio total. Legal. E aí, você vê, né? Eu estava falando que você vê o sol igual uma estrela, né? Brilhando no escuro. É uma coisa que isso você quebra muitos paradigmas ali, né? certeza, Assistindo aquela cena, né? De poder ver uma coisa, um astro brilhando no escuro. Bom, aí ele foi para 4Gs, e 4Gs, que é a primeira vez que você sente que o estômago foi pro joelho, né? Aí você já fica preocupado, né? Fala, pô, tá ficando sério isso aqui, né? Marcos, 5Gs. Caramba. E aí eu me preparei, aí ele fez um ângulo. São ângulos cada vez mais fechados, com o avião. E aí, nos 5Gs, eu tive uma coisa chamada blackout. Caramba! Blackout é o seguinte: como o globo ocular tem umas veias assim muito fininhas, né? O sangue não tem força para distribuir ali por todo o seu globo ocular. Então, por um momento você está com os olhos abertos, mas não está enxergando nada, como se você ficasse cego. Caramba! E aí eu estava ali, e eu não fui preparado para isso. Né? O treinamento... Isso eles não explicaram no treinamento, né? Não. Sacanagem do russo, né, cara? Pô, só falou que não era pra tocar em nada. Podia ter falado, ó, no 1G você vai sentir isso, no 2 isso. E na centrífuga eu não passei por isso. Então eu falei assim, caramba,
E agora? Tipo, eu fiquei naquela situação e eu não sabia se eu falava para ele, se eu não falava, o que ia acontecer. Marcos, are you okay? Ok. E eu lá sempre. E aí ele falando, bom, Marcos, já que você está indo muito bem, Eita. vamos para 7Gs. Ah, e ele pulou direto. E aí, naquele momento, sacane, eu falei assim, peraí, 7, mas tinha que ser o 6 agora, né? Tipo, tem Por que você tá certeza? pulando, né, cara? E naquele momento minha vista começou a abrir assim, começou a aparecer as imagens de pouquinho em pouquinho, que nem fumaça, assim, vai aparecendo algumas Vai coisas, voltando, né? o sangue Eu vai falei, voltando. caramba, agora que tá voltando ao normal, ele vai pro céu. secar de novo, né? Só que aí o que aconteceu? Ele fez lá o looping e tudo mais, rodopiou ali o avião de um jeito e tal. E aí o sangue dentro da gente, nesse instante você percebe que o teu corpo é uma pele que segura uma bolsa d'água, né, que é o sangue, e o sangue fica ali, né, de um lado pro outro no teu cérebro, no teu corpo. Cara. Aí eu desmaiei. Desmaiou? Tive aquele desmaio, que é um desmaio muito comum, inclusive faz parte do treinamento você desmaiar. Então, nesse momento, a roupa ela não consegue mais funcionar, porque a força é muito, maior é muito que, né? rigorosa. E o desmaio é o nosso corpo, que desliga quando você está realmente abusando. Ele economiza a tua energia, é uma ferramenta interessante que o corpo humano tem. Ele desliga você por um tempo para você se recompor, digamos assim, né? Então, o que acontece é que o pescoço fica mole, Mas ele dura não quanto aguenta a tempo? cabeça e você Entendi. simplesmente cai ali. E é fração de segundos mesmo. Entendi. Porque rapidamente ele estabelece, né? Ele nivela o caça. E aí você volta. E aí o sangue começa a voltar tal e você acorda, digamos assim. Só que o que acontece é que você acorda como se você estivesse pulando o espaço-tempo. Você não lembra que desmaiou. Entendi. Olha Então ele só. pergunta assim, Marcos, você está bem? Eu falo, claro, estou muito bem. Ele falou, não, você não está bem. Você desmaiou. E como que ele sabe? Ele tem um Porque ele tem um monitoramento? espelhinho assim em cima da tem cabeça um dele. retrovisorzinho ali e ele vai... Igual ele... de carro ali. Aí ele fica só olhando, né? Entendi. E aí eu falei, não, eu não desmaiei, eu estou completamente lúcido, estou muito bem, dá para ir mais até. Ele falou, não, você não está bem e depois você vai ver no vídeo. Mas tem uma câmerazinha que foi te filmando? Tinha, lá no cockpit tinha uma GoPro que vai te acompanhando. E aí depois você viu mesmo. E tem as estatísticas lá, quantos Gs, que altitude você tá e tudo mais. Porque isso aí depois, a ideia é o quê? Vai tipo para um currículo lá, vai para uma ficha. Quantos dias que você suportou ali? Ele termina, né, a experiência, ele preenche um relatório, fica para você de presente o relatório. Porque poderia ser usado lá no tal do concurso, né? Exatamente. Você fala que aguentei, né? Tem um treinamento de E aí, quando dias. exatamente nesse momento que, enfim, eu passei por todo esse treinamento, o caça pousou e aí foi aquele momento da felicidade de tirar uma foto, né, com a bandeira do Brasil lá, todo feliz, assim, fui para a estratosfera. Voei num caça. Mas chegou a passar mal, não? Só mesmo Não, desmaiou? eu não passei mal. Tinha um saquinho assim na perna, né, dentro do uniforme, que era para se você, né, tivesse que gorfar os líquidos, né, estomacais. Mas Entendi. ainda bem que eu estava com o estômago bem vazio ali. O que aconteceu mesmo de efeito foi a cegueira e depois o desmaio de o blackout frações ali. E os desmaios, né? Entendi. No treinamento total, eu tive 3 desmaios. 3? Foram 3 desmaios, né? Então eu tava ali falando assim, ó, manda pau e vamos embora que Mas eu tô isso aqui aí para te treinar. aprova nos 7Gs, por exemplo, ou não? Então, aquele relatório que ele dá para mim, fica comigo, isso é uma coisa que eu endosso ali no meu currículo, falo, olha, já tive experiência em caça supersônico, 7Gs, né? Já voei a tantos quilômetros, tudo isso é documento, Entendi. é documento, né? Entendi. Que você pode carregar no caso de um chamamento público, né? Eu não sou da Força Aérea, mas olha aqui, ó, tenho esse documento que eu realizei o treinamento que um astronauta, enfim, de vez em quando, se é necessário, né, que se coloque esse tipo de regra, né, para seja um requisito. Pré-requisito, né? Uhum. Então Tá ali, eu né? estou atendendo, né?
E ali, quando eu tava com a bandeira do Brasil já na pista, todo feliz, né? Aí vou tirar aquela foto, que é a foto que vai marcar, né, a aventura. Olha, eu conquistei e tudo mais. Aí apareceu a borboleta branca. Ah, voando. lá do começo. E aí, Aí pousou na sua mão direita. na mão esquerda, que é Ah, a na mão mão do esquerda. coração, da Pra ser paixão, astronauta mesmo. para ser astronauta. E ali era um momento interessante, que foi exatamente esse marco que eu estou te contando, porque eu achei que eu ia parar ali. Eu falei assim, olha, gastei, né, todas as minhas economias nessa viagem, nesse negócio. E, Agora enfim, tô só esperando o governo abrir o concurso de tô novo. ficando velho já, né? Não vai mais pintar a oportunidade. E aí, quando a borboleta pousou assim, aí eu lembrei da minha juventude que eu falei, né? Tinha aquela brincadeira com a borboleta e ela tinha que pousar, ela não pousou, né? E ali ela disse, não, continua. Foi a mensagem Entendi. que eu deduzi ali, foi, não desista, né? Então, foi muito importante, porque a partir dali, eu falei assim, eu vou levar mais a sério isso aqui. E ainda sempre na ingenuidade, fazendo espeleologia, fazendo rafting, canyon, todo tipo de treinamento de aventura Que pudesse, de que alguma pudesse forma... me mostrar que, ali, olha, eu sou um profissional flexível, que tenho experiências em várias atividades, né, de Mas aí, exploração. nessa época, como que estava a situação do Brasil com relação ao astronauta? Parada. Como? Já estava Totalmente parada, né? Totalmente Porque aí parada. o Marcos Pontes já tinha ido, voltado. Já tinha ido. Tal. Já Então, tinha dado problema lá com a ISS, Isso foi em né? 2009, exatamente. Então, nessa época, isso foi antes de terminar o Space Shuttle, o programa Space Shuttle. O que aconteceu? A partir daí, que eu comecei a acreditar no meu sonho, em 2011 chegou a mensagem, olha, Bush falou, não vamos mais voar com os ônibus espaciais. Cada decolagem custava $1 bilhão para os cofres americanos. Vamos terceirizar com os russos, vamos ter que diminuir drasticamente os voos de astronautas americanos. Vamos terceirizar lá no Cazaquistão com a Soyuz. Voar na Soyuz, né? E aí, de novo, foi aquele balde de água gelada, Caramba. porque eu falei, caramba, isso agora vai ficar mais difícil ainda, porque se está difícil até para o americano ir para o espaço, imagina... Imagina para o brasileiro que não tem, né?